gente! Hoje a aula é só uma revisão de todo o conteúdo de reprodução. A aula passada a gente parou falando do sistema reprodutor masculino. Essa aula eu não vou falar sobre o sistema reprodutor feminino, porque eu prefiro deixar para falar o sistema reprodutor feminino junto com o ciclo menstrual, junto com os métodos contraceptivos, tá bom? E aí eu já emendo e falo das DSTs ou ISTs, ok, pessoal? Então hoje a gente vai fazer uma revisão para nossa atividade avaliativa, tá? Que a gente vai ter aí na semana que vem. Então essa semana nós teremos 2 videoaulas, ok? Então vamos lá, gente. Reprodução. Para que ela acontece? Ela acontece para eu ter o quê? Uma geração de descendentes, tá? Vamos até anotar isso aqui na lousa, porque não está na lousa. Então para que acontece a reprodução? Para gerar descendentes, ok? A reprodução, gente, ela é essencial para quê? Para a manutenção da minha espécie, né? Sem a reprodução, como é que a espécie vai se manter naquele local? Porque daí o indivíduo nasce, cresce e morre, não se reproduz, não vai ter mais indivíduos lá, tá? A reprodução, gente, ela pode acontecer de 2 formas. Gente, não tô falando de cópula, eu tô batendo nessa tecla aí desde quando eu comecei a falar de reprodução. Reprodução assexuada ou sexuada, eu não tô falando de que tá tendo cópula ou não. Eu estou falando apenas que está tendo ou não troca de material genético, tá? Então vamos lá, gente. Na reprodução assexuada, eu não tenho troca de material genético. Então, os indivíduos filhos, eles são clones das células mães ou dos indivíduos mães, tá? Como que ela pode acontecer? Ela pode acontecer por bipartição, por mitose, por regeneração. Aí é só vocês voltarem na videoaula que foi falado sobre isso, na videoaula sobre reprodução assexuada, porque não dá para falar um por um tudo de novo, tá? Gente, na reprodução sexuada, o que eu tenho? Eu tenho troca de material genético. Então vai ser, os indivíduos filhos serão clones da mãe? Não, porque não vai ser só a mãe. Vai ser o macho e a fêmea, tá? Ué, professora, mas e no caso dos hermafroditas? Sim, gente, eu tenho os casos de reprodução sexuada que acontece dentro do próprio indivíduo, tá? São os casos dos indivíduos hermafroditas. Só que eu já expliquei isso numa outra aula, então nessa aula eu vou focar em quando eu tenho gameta masculino e feminino, ok? Vindo de indivíduos diferentes, de macho e fêmea. Beleza, gente? Então vamos lá. Na reprodução sexuada, então, gente, eu tenho uma mistura de material genético, então não vai ser clone mais. Diferente da assexuada. Na assexuada eu tenho o meu indivíduo, vai lá, ele se reproduz sozinho, gerando um clone dele, tá? Gente, a reprodução sexuada, ela pode acontecer aí sim, com cópula ou sem cópula, ou seja, com ou sem relação sexual, tá? Ela pode acontecer com fecundação interna, onde o encontro dos gametas, o que é fecundação mesmo? É o encontro dos gametas, onde o encontro dos gametas, ele pode ser dentro do corpo da mãe ou fora do corpo da mãe, tá? E eu posso ter o meu desenvolvimento embrionário interno, como é o caso dos seres humanos, ou externo, no caso das aves, que elas botam o ovo e a ave ela vai se desenvolver ali dentro do ovo e vai eclodir depois, tá? Gente, eu dei um quadro comparativo para vocês sobre as vantagens e desvantagens da reprodução assexuada e sexuada. Eu quero que vocês voltem nele e se fixem nele. Mas aqui eu passei um resuminho, tá? Quais são as vantagens da reprodução assexuada? Ué, se eu não preciso de um outro indivíduo, eu não preciso correr atrás de rituais de acasalamento, não tem essa questão de desenvolvimento embrionário, certo? Então, gente, eu tenho um gasto energético bem menor. E aí, com isso, o processo é mais rápido. E qualquer indivíduo pode fazer. Ele vai lá e faz seu processo de reprodução assexuada e gera descendência, tá? Porém, a desvantagem é que eu não vou ter variabilidade genética praticamente nenhuma. Ué, professora, mas eu
já ouvi falar de bactérias que são resistentes, que criam resistência a antibióticos. Por que então vai acontecer isso se não tem variabilidade genética? Porque aí eu tenho uma mutação ocorrendo ali no meu processo de divisão celular, tá? Essa mutação pode ou não conferir coisas boas para esse indivíduo. No caso das bactérias, uma coisa boa para elas é o que? Justamente ela ser resistente a um determinado tipo de antibiótico, tá? Então, por isso que eu não coloquei que não existe variabilidade genética. Coloquei que ela é baixa, porque ela só vai acontecer por conta das mutações, tá? Já na reprodução sexuada, eu tenho muita variabilidade genética. Por quê? Porque eu tenho uma metade do material genético da célula gamética masculina, metade do material genético da célula gamética feminina, que se juntam e formam um núcleo ali diploide de novo, né? Eu tenho uma mistura do DNA da célula gamética masculina com a célula gamética feminina, tá? E aí, gente, o gasto energético vai ser maior, infelizmente. Por quê? Eu tenho seres vivos que vão ter rituais de acasalamento, preciso encontrar uma outra célula gamética. Se eu produzo a célula gamética feminina, eu preciso que tenha um encontro, que venha até mim uma célula gamética masculina, né? Então, todo esse processo, gente, tem um gasto energético maior. E aí, com isso, é um processo mais lento, tá? Agora, gente, a gente vai falar, eu vou dar uma pausa aqui rapidinho só para eu preparar minha lousa, sobre mitose e meiose. Por quê? Sem mitose, sem meiose, eu não consigo falar de reprodução assexuada e sexuada. Beleza? Aguenta aí, gente. Esqueci de uma coisa. O Google dessa aula é o seguinte: como ocorre o desenvolvimento embrionário nos marsupiais? Essa é a pesquisa dessa aula. Bom, pessoal, vamos para a nossa segunda lousa da revisão. Eu fiz aqui um quadro comparativo entre os tipos de divisão celular. Já falei com vocês, é só um remember, tá? Então, vamos lá. Tipo, mitose e meiose, ok? Onde vai acontecer a mitose? Nas células somáticas. Professora, o que é célula somática mesmo? Células somáticas, gente, são todas as outras células que não são gametas, tá? Então, se a gente for pensar no nosso corpo humano, é qualquer célula do meu corpo que não é o gameta feminino, no caso o ovócito. Ou, no menino, é qualquer célula do corpo dele que não é o espermatozoide. Qualquer outra célula que não é o espermatozoide ou o ovócito ou o óvulo vai ser chamado de célula somática, tá? Então, aonde que a mitose vai acontecer? Qualquer outro lugar do meu corpo que não sejam os meus gametas, ok? Já a meiose, ela vai acontecer aonde? Nas células gaméticas, ok? No caso dos homens, dentro do testículo, no caso das mulheres, dentro dos ovários, tá? A quantidade, gente, na mitose eu tenho 2 células filhas apenas, tá? E essas células filhas são clones da célula mãe. Já na meiose eu tenho 4 células filhas que sofreram uma primeira divisão celular, gerou 2 e essas 2 se dividem de novo e eu tenho células filhas com metade do material genético da célula mãe, ok? Gente, para que vai acontecer a mitose? Então, a mitose vai acontecer, lembra que ela nas células somáticas, ela vai acontecer em qualquer outra parte do meu corpo que não seja nos meus gametas, né? Então, se não é nos meus gametas, para que ela vai acontecer? Ela vai acontecer para regeneração de tecidos. Então, por exemplo, se eu me corto, eu preciso que o meu tecido se regenere, se cicatrize. Então, vai acontecer ali um monte de mitose até o meu tecido se unir novamente, se cicatrizar. Vai acontecer mitose também, gente, para retirada de células mortas e para renovação de um tecido, tá? E, gente, nos indivíduos, nos seres vivos unicelulares, por exemplo, as bactérias são seres vivos unicelulares, né? Nos seres vivos unicelulares, a mitose, aí nesse caso, ela vai
ser para reprodução. Lembra? A bactéria vai lá, ela sofre mitose e ela gera duas bactérias filhas idênticas à bactéria mãe. Ok? Já na meiose, gente, onde que ela vai acontecer mesmo? Nas células gaméticas. Lá dentro dos testículos e dos ovários vai ter a formação das minhas células gaméticas, né? Cada célula vai gerar 4 células filhas que não são idênticas à célula mãe. Elas vão ter o quê? Metade do material genético. Por quê? Porque vai juntar metade do material genético do pai, metade do material genético da mãe, metade mais metade dá um material genético inteiro. Ok? Para que vai acontecer, gente, a meiose? A meiose vai acontecer justamente para geração de gametas, ok? Gente, vou aproveitar e já vou emendar e relembrar o sistema reprodutor masculino, que foi a matéria da última aula. Sistema reprodutor masculino, gente, eu dei um quadrinho de resumo maravilhoso, coloquei até no Google Forms para vocês relembrarem das funções de cada parte de cada órgão do sistema reprodutor masculino. Falei da função do testículo, falei da função do pênis, da função dos ductos deferentes, falei de todas as funções, ok? Então, lembrando, o sistema reprodutor masculino eu tenho órgãos internos e externos, tá? E eu tenho ali cada órgão com uma determinada função. Basicamente, onde é produzido os gametas, acabei de falar aqui, dentro do testículo, no caso dos homens, tá? Produzir o gameta ali dentro dos testículos, dentro dos túbulos seminíferos, esse gameta ele vai subir para o epidídimo, que é aquele chicletinho, lembra que eu falei, parece um chicletinho mascado, que fica em cima do testículo lá, ele vai ficar armazenado e vai sofrer o amadurecimento. Amadureceu, gente, tem aquele caninho, lembra? Tem aquele caninho, os espermatozoides vão passar por ali. Como é que é o nome desse caninho? Ducto deferente. Esse ducto deferente, ele vai passar pelas glândulas seminais e pela próstata, que vão produzir os líquidos seminais, certo? Cada líquido tem sua função. Um líquido é para ajudar na lubrificação, para poder nutrir o espermatozoide, que é na vesícula seminal, certo? Que tem bastante frutose, esse líquido que é produzido pela vesícula seminal. Já na próstata, eu vou ter um líquido mais leitoso, que ele tem a função de neutralizar a acidez da vagina. Lembram-se disso? Ok. Saiu, passou por tudo isso, gente. Qual é o caminho que o espermatozoide vai percorrer? Ele vai sair pela uretra, que fica um caninho que eu tenho dentro do pênis, tá? Na uretra, ele vai sofrer a ejaculação, que vai ser o que? A eliminação desses espermatozoides mais os líquidos seminais, tá? Esses líquidos são, todo esse conjunto de espermatozoide mais líquido, eu chamo de ejaculação do sêmen, tá? Quem que vai ser responsável por depositar os espermatozoides dentro do corpo da mulher? O pênis, que é um órgão com os corpos cavernosos, né? Um órgão cavernoso. E ele é um órgão que ele serve para duas coisas, ele é a uretra. Quais dois sistemas? Sistema urinário, ou seja, o excretor, e o sistema reprodutor, tá? Funcionam ao mesmo tempo? Não, não funcionam ao mesmo tempo, tá? Gente, a revisão de hoje foi isso. Nem fiz uma lousa sobre sistema reprodutor masculino, porque a gente acabou de falar isso na última aula, tá? Pessoal, não entendeu? Me mandem pergunta no WhatsApp, tá bom? Vocês têm aí meu contato nos grupos da sala, é só me procurar. Ok, pessoal? Estudem. Beijo, gente. Até a próxima.